Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Seja muito bem-vindo de onde você estiver, quando você estiver assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui a mais um conteúdo que vamos estar disponibilizando, um conteúdo bíblico para a honra e glória de nosso Deus. Assim, estamos muito felizes por mais uma vez estar aqui conversando com vocês, sabendo que a palavra de Deus será mais uma vez levada adiante, e gostaria muito, muito mesmo que você agora pudesse ter algum momento em especial com Deus, porque estaremos abordando a palavra dele sobre um ponto bastante relevante. E eu gostaria de dizer que este vídeo será muito rápido, será no máximo de 10, 15 minutos, no máximo, mas eu tenho certeza que você será agraciado com essa palavra, uma palavra direta da Bíblia, e que talvez possa tirar muitas dúvidas que você possa vir a ter sobre este conteúdo, ok? Antes de falarmos sobre o conteúdo propriamente dito, se você puder dar um like, se inscrever no nosso canal, fazer o seu trabalho missionário também, que é enviar o link deste vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir sobre a palavra de Deus. E caso esta dúvida que nós abordaremos nesse vídeo, seja a sua, envie também, porque pode ser a dúvida de outra pessoa, ok? Como disse, nós estaremos abordando aqui de forma clara, de forma rápida, e eu gostaria muito que nós agora pudéssemos curvar as nossas frontes para falar com Deus, para que Ele possa nos iluminar por intermédio do Teu Santo Espírito, nos dar conhecimento para falar sobre a Tua Palavra. Vamos orar então, rapidamente? Senhor Deus, excelso Pai que nos céus habitas, somos gratos, ó Pai, pela oportunidade de falar sobre a Tua Palavra. Nos dê reverência agora, nos dê paciência, ó Pai, também para entender a Tua Palavra, mas sobretudo a inteligência do alto para que possamos sondar o infinito, ó Deus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o tema de hoje, acredito eu ser um tema bastante pertinente em função de várias coisas que acontecem hoje no mundo evangélico. Como nós sabemos, nós temos mais de 40 mil denominações cristãs. Então, há alguma confusão. E dentro dessa confusão, eu gostaria de abordar um tema, como disse anteriormente, bastante pertinente, que é, vou apresentar para vocês aqui, que é um outro evangelho e a venda da alma ao diabo. Será que na Bíblia fala realmente sobre um outro evangelho? Será que o evangelho que é abordado na Bíblia não é só o evangelho que Cristo nos deixou, que logicamente não só Cristo, mas também todos os profetas, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de perdão, uma mensagem como já mostrava o sacrifício, o templo, o serviço sacrificial, ou o serviço sacerdotal, que viria um cordeiro, esse cordeiro, como João Batista identificou, o Jesus, que pagaria os nossos pecados, mas esse mesmo Cristo viria e nos buscar novamente para todos aqueles, buscar todos aqueles que aceitaram Ele como Senhor e Salvador. Será que existe um outro evangelho além desse? Será que a Bíblia nos comenta isso? E essa questão da venda da alma ao diabo? Vamos então, com fé, entender um pouco sobre a questão desse outro evangelho e a venda da alma ao diabo. Veja só, pessoal, a percepção de outro evangelho, ela é real na Bíblia. Desde o Éden, nós temos esta concepção, esta batalha entre o evangelho verdadeiro e uma falsificação de Satanás. Vimos isso no Éden ali, com a serpente e Eva. Vimos também essa mesma analogia com Abel e Caim. Então a Bíblia ela está permeada de outro evangelho, onde esse outro evangelho pode ser uma falsificação do verdadeiro evangelho, como nós falamos aqui, o Éden, Caim e Abel, mas nós também podemos ter um outro evangelho que não é uma falsificação, mas realmente uma contrafação, algo em oposição, como foi no caso dos israelitas ou hebreus, na terra de Canaã, onde eles tinham ali a verdade deles, mas também tinha toda a questão idólatra, das religiões
cananeias ali, que infelizmente o povo de Deus acabou também se corrompendo e absorvendo estas crenças. Tivemos também esse outro evangelho ali em Cristo, né, onde Cristo veio apresentar o evangelho genuíno, mas, né, tinha ali toda a religião, né, ou o evangelho dos fariseus, dos sacerdotes. Mas eu quero dizer para você, então, né, já entendendo essa questão, né, que nós temos um outro evangelho também posteriormente a Cristo, e isso é falado, né, por Paulo em Gálatas. Você pode pegar na sua versão aí da Bíblia, né, Gálatas, no capítulo 1, no verso de 6 a 8, e eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Pessoal, o que Paulo quer dizer aqui, né, em Gálatas? Gálatas ali, uma cidade cosmopolita, né, com vários deuses ali, ou seja, uma cidade idólatra, mas, além disso, quando Paulo ali pregou e agora escreve a carta, ele havia apresentado o evangelho genuíno de Cristo, que a salvação é pela fé, não pelas obras, né? Que Cristo virá e retornará, como ele disse também posteriormente, né? Que Jesus viria novamente, e ele se colocou como um dos vivos quando Jesus voltar, e ele disse: olha, eu estou estranhando como eu apresentei o evangelho de vocês e agora vocês estão desvirtuando isso. Vocês estão indo para um outro evangelho, ou seja, uma falsificação, deixando as coisas que eu tenho dito para ficar com algo meia boca, vamos dizer assim, né? Algo que era verdadeiro, mas também algo das tradições judaicas e também ali da concepção, né, da religião local, da idolatria. Então estava fazendo um mix e se desvirtuando do verdadeiro evangelho ao qual Paulo havia pregado. Mas ele diz ainda: olha, esse outro evangelho não existe, mas é só um pessoal que vem aí e fica inquietando vocês. E ele disse o seguinte, mas olha só, que serve para nós hoje. Se qualquer pessoa pregar algo que não esteja na Bíblia, ou seja, como Paulo colocou ali, né, que eu vos tenha revelado, seja anátema, mesmo que um anjo vier revelar para vocês, como alguns pastores colocam revelações aí que vão em contradição à Bíblia, mesmo que um anjo viesse e revelasse isso para vocês, vocês sejam anátema. Ou seja, o que é anátema? Repreenda, reprova, não dá atenção. Então nós vimos aqui em Gálatas que existe então essa concepção, né, de um outro evangelho. Agora vamos lá, vamos adiante. Se existe um outro evangelho, né, como nós falamos aqui, se existe um outro evangelho, como é que a gente pode então trabalhar essa concepção, né? Veja só, se Paulo já havia descrito então que havia um outro evangelho, nós precisávamos ficar atentos a isso, e precisamos, né, ficar atentos a isso. Então ele mesmo deixou uma orientação clara que não era para a gente acreditar em qualquer pessoa, ou não era para a gente depositar a nossa salvação em líderes religiosos. Como é que ele aborda isso? Vamos lá, né? Perdão, Paulo não, agora João, né? Na carta de João, a primeira João, logicamente corroborando com o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. Então o que João está falando aqui? Olha, não é para você acreditar em qualquer pessoa que vem aí falando da Bíblia, que vem falando do Evangelho. Não. Né? Nós temos que conhecer. E veja, você só conhece uma falsificação se você conhece o que é a verdade. Eu não me esqueço de uma história, né? Não sei se é verdade, mas achei muito bacana a história, que dizia sobre um homem que era aposentado do Tesouro Americano. E ele era perito em falsificações
de cédulas de dólar, né, da moeda deles lá. E aí as pessoas haviam dito, né, na época dele não tinha eletrônica, né, nem toda essa questão informatizada e digitalizada que é hoje, então a coisa era meio que na lupa, no olho. E ele dizia o seguinte, e ele era considerado assim, um espetacular identificador de falsidades, né, de falsificações, melhor dizendo. E aí as pessoas perguntaram para ele assim, você entende muito de nota falsa, de falsificação? E ele disse assim, olha, eu não entendo nada de falsificação, mas eu sei, conheço e entendo muito bem o que é uma nota verdadeira. Pessoal, da mesma forma é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Eu só vou conseguir identificar o que é errado se eu souber o que é certo. E isso, João havia dito, olha, provem esses espíritos. Ou seja, o que esses espíritos aqui? Provem essas almas ou essas pessoas, né? Veja se está de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia ela não pode, né, se contradizer. Então, se essas pessoas falarem algo que contradiga a Bíblia, anátema, reprova. E temos mais amparo para isso? Olha só, agora Paulo, Lucas, né, por intermédio aqui, o doutor Lucas ali, ao escrever Atos, né, fala o seguinte, sobre a experiência que ele teve ali com Paulo e suas missões, né? Paulo e Silas aqui no caso. Atos 17, nos versos 10 e 11, diz assim. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Pessoal, olha que coisa fantástica aqui, ó. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, Lucas, melhor dizendo, que na experiência ali de Paulo e Silas já eram pregadores extremamente conceituados e conhecidos. Então, Paulo e Silas ali elogiaram a conduta dos bereanos que falavam o seguinte, que faziam o seguinte, olha, Paulo e Silas falavam, mas eles iam, escutavam, né, e iam depois conferir para ver se o que Paulo e Silas estavam falando era verdade, se estavam de acordo, né, se estava de acordo com o que a Bíblia falava. E Paulo então coloca aqui os bereanos, Lucas coloca os bereanos aqui como um caráter o quê? Nobre. Por quê? Porque eles foram e examinaram as escrituras. A Bíblia não deve ser lida como um livro qualquer, mas ela deve ser esquadrinhada, examinada. E era isso que os bereanos estavam fazendo, mesmo que fosse Paulo e Silas falando. Então por que eu e você devemos acreditar em líderes religiosos? Por que você deve acreditar no Rangel falando hoje aqui? Não, você é responsável pela sua salvação, né? Na questão da decisão, né? A salvação, logicamente, nós sabemos que foi dada, né? Conquistada por Cristo, mas nós devemos ter cuidado, né? Para não sermos enganados. Dentro dessa perspectiva, nós temos também, né, que ir atrás da fonte. Então veja, 2 Pedro, agora o outro apóstolo, né, falando que é difícil entender a Bíblia. Sim, nós não podemos negar. Olha, isso é sabedoria do alto. Então há pontos de difícil entendimento. E é por isso que a gente precisa de inspiração divina, muitas vezes aconselhamento de outras pessoas. E Paulo sabia disso. E ao se referir sobre os conteúdos, principalmente os conteúdos de Paulo, olha só o que Pedro fala em sua carta, em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 16 e 17. Olha só. Falando disso, ou seja, do conteúdo, né, do assunto e das cartas de Paulo, falando disso, como em todas as suas epístolas, de Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão, guardei-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejam juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então o que Pedro está falando aqui? Pessoal, vamos estudar, vamos entender, não vamos cair na conversa de líderes religiosos que estão aí muitas vezes para nos confundir. Que eles mesmos não sabem. Olha, eu falei que são 40 mil denominações cristãs. Alguma coisa errada tem. Então a orientação da Bíblia é clara. Olha, cuidado com esses lobos que estão aí achando que estão pregando
a mensagem de Deus, mas estão te enganando. E isso pode custar a sua salvação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora olha só, como é que eu vou entender a Bíblia então? A própria Bíblia responde isso, né? O profeta Isaías, em Isaías 28:10 diz o quê? Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Meu querido, a própria Bíblia lhe responde. Por quê? Porque ela não se contradiz. O autor, aquele que inspirou, são vários autores, né, nos 66 livros, mas o inspirador é só um, Deus. Então Deus não vai entrar em contradição. Se você lê alguma coisa que está em contradição na Bíblia, leia novamente. Você está fora do contexto, né? Tenta ali, né, contemporizar a história. E dentro dessa questão dos erros, meus queridos, eu quero dizer para vocês sobre a venda da alma ao diabo, chamado também de Ministério da Prosperidade. Quero dizer para vocês que alguns anos atrás, né, talvez algumas décadas, a gente ouvia muito falar sobre venda da alma ao diabo. Né? Ah, fulano vendeu a alma ao diabo, tal artista vendeu a alma ao diabo. Você já deve ter escutado isso. Mas o que as pessoas queriam quando vendia a alma ao diabo? As pessoas queriam muitas vezes dinheiro, fama, prosperidade, não é isso? É isso que elas queriam quando vendia a alma ao diabo. Mas eu quero dizer para você hoje que a gente não escuta mais ou muito mais falar na questão da venda ao diabo. Sabe por quê, meus queridos? O que era prometido quando se vendia a alma ao diabo, as igrejas estão prometendo hoje. As igrejas estão prometendo fama, prosperidade, dinheiro, emprego. E não é isso que nós devemos ir atrás da igreja ou do evangelho. Não é isso. Essa questão do ministério da prosperidade, meus queridos, é um outro evangelho, onde as pessoas estão deturpando o evangelho por N motivos, um deles financeiro, extorquindo as pessoas, talvez por motivos políticos, talvez por interesse, extraindo benefícios próprios, sei lá. Mas a Bíblia não nos diz isso. Não nos diz que ao irmos ter com Deus nós teremos uma vida, um mar de rosas. O próprio Deus disse o quê? No mundo tereis aflições. Mas as igrejas aí, pastores, líderes religiosos, estão corrompendo as pessoas, pregando que depois que você aceita a Deus, tudo está ok, e que você devolve o dízimo. Depois a gente aborda esse conteúdo, faz um outro vídeo sobre dízimo, mas se você devolver o dízimo, Deus vai te dar em dobro. Não é assim. Não é assim. Muitas vezes Deus vai te conservar numa situação simplória, mas ainda assim você terá o reino de Deus. Quem sabe Deus não te concede algo, porque sabe que este algo será a sua perdição. Então eu não posso tentar ter coisas melhores? É lógico que pode. Você deve projetar, deve fazer planos para ter coisas melhores. Mas isso não quer dizer porque você comprou um carro novo, ou ganhou, ou comprou uma casa nova, ou está em uma nova função melhor no seu emprego. Isso quer dizer que só assim você será abençoado? Não! Tem pessoas que estão vivendo com muito pouco e ainda assim estão sendo abençoados. Por quê? Porque as bênçãos de Deus não incluem só bênçãos materiais. Eu gosto muito do Salmo 4, no versículo que ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu me faz repousar seguro. Essa é a maior bênção que pode recair sobre um homem, dormir tranquilo. Por quê? Porque está em paz com o seu próximo e com o seu Deus. E eu quero então aniquilar essa questão do Ministério da Prosperidade com Lucas, novamente o doutor Lucas, no capítulo 7, no verso 8. Cristo, o Filho de Deus, que é o próprio Deus, diz assim: e eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, Jesus aqui coloca João Batista como o maior de todos os profetas, como o maior daqueles que nasceram de mulher. E João Batista era pobre, sofredor. Então João Batista não era abençoado? Não era benquisto por Deus? Rangel, está dizendo que eu tenho que ser pobre? Não estou dizendo isso.
Estou querendo dizer que a riqueza não necessariamente são bênçãos de Deus. Você pode ser rico e ainda assim abençoado. Você pode ser pobre e ainda assim abençoado. Por quê? Porque Deus quer o seu caráter. Deus quer que você viva com Ele eternamente. Então, muito cuidado, meu querido. Muito cuidado com as promessas que estão sendo feitas aí para você. Por quê? Porque o que Deus promete é uma vida eterna. Uma vida eterna, mas que antes de alcançarmos, antes de termos a glorificação, a varonilidade perfeita, nós poderemos e teremos muitas aflições. Que esse possa ser o nosso desejo, a nossa oração. Que nós possamos estar com Deus por quem Ele é e não por o que Ele pode me dar. Ok? Uma bênção a todos, um abraço, fiquem com Deus. Vamos orar mais uma vez novamente. Pai querido, obrigado pela sua Bíblia, pela sua palavra que tem resistido ao tempo para nos instruir. Que nós possamos usá-la, internalizá-la, para que um dia possamos estar todos reunidos no céu. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Um abraço a todos, fiquem com Deus, compartilhem o link. Até mais.